Quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020, e toda quinta-feira o nosso encontro marcado. Hoje o sexto episódio do quadro Viagem de Volta. Hoje iremos falar sobre as carrocerias Sultana. Inclusive, um inscrito amigo nosso, o Américo Souza, nos sugeriu essa pauta e fizemos a nossa tradicional aí garimpagem e pesquisa e trazemos para vocês um pouquinho da história dessa tradicional fabricante de carrocerias. Temos aí na tela detalhes do ônibus Sultana Super Imperial, modelo 37-7D, ou seja, 37 passageiros, creio eu que 7 metros, movido a diesel. No ano de 1946, a tradicional empresa Trailers de Monterrey, quando a gente fala trailers, é como uma empresa mexicana, pessoal, não se entende trailers como não digo motorhomes, mas veículos acoplados aí a carros de passeio, casas ambulantes aqui no Brasil, né? Trailers lá refere-se mais a carretas. Porém, a empresa Trailers de Monterrey, no México, era uma reparadora de veículos. Reparava, lógico, reboques, semi-reboques, inclusive vans e ônibus. E na época dirigida por Gregório Ramírez. Então, nesse ano, essa empresa era apenas uma reparadora. Mais tarde, aproximadamente aí no final do ano de 1954, constam alguns registros e outros constam que foi em 1955. Porém, guardadas as devidas diferenças entre 54 e 55, ela começou a fabricar seus ônibus. O primeiro modelo é esse que vemos na tela, uma ilustração, né, pessoal? Não dá para ter uma certeza aí que seria exatamente esse modelo na tela, mas a nomenclatura é essa. É o Sultana Super Imperial, do ano de 1955. Observem os modelos disponíveis: 33-7G a gasolina, 37-7G a gasolina, 33-7D e 37-7D, movidos a diesel. 33 seria o número de lugares disponíveis ou a capacidade de passageiros, e 37, logicamente, também refere-se à capacidade de passageiros transportada. Esse modelo lembra bastante aí os primeiros GM importados pela aviação Cometa, né? O famoso Morubixaba, lembra bastante. A gente sabe que tudo que é produzido a ele tem uma inspiração em algum outro modelo. Enfim, temos aí o Imperial 8, é o 8D, movido a diesel. Creio eu que o 8 deve ser a medida em metros do veículo, né? Aí diz será coche salão integral, ônibus integral. Então, esses modelos utilizavam motores Cummins a diesel e o motor Internacional a gasolina, isso no ano de 1955. Já o que vemos na tela, o Imperial 8, iniciou-se a fabricação no dia 13 de julho de 1956, melhor dizendo, foi lançado nesse dia. Agora temos a aparição aí de que todo mundo fica impressionado com as características desses veículos, pessoal. Esse, para vocês terem uma ideia, foi o primeiro super panorâmico, lançado em 1959, um veículo 6x2, ou seja, final da década de 50, já haviam veículos trucados no México. Terceiro eixo, lá no finalzinho, praticamente, balanço curto, um sistema americano, né? Basicamente inspirado no sistema norte-americano. Não dá para ter muita ideia, mas as imagens aí foram coletadas em sites de revistas e jornais de época.
E agora temos aí o detalhe do próprio folheto ou prospecto com as informações técnicas do super panorâmico. Esse modelo aí é o modelo de 1963, pessoal. É o primeiro com 4 eixos. É o TM4016SP. A sigla SP tá na cara. Super panorâmico. Uma versão aí de alto luxo, majestoso e seguro para longas distâncias. Aí você vê as especificações técnicas do prospecto e lembre-se, 1963, já com 4 eixos, pessoal, dotado de 40 lugares, poltronas de luxo com ar-condicionado, sala de leitura, calefação, sanitário a bordo, olha os detalhes, motor GM, embreagem é Rockwell, transmissão Filler, eixo dianteiro, não dá para ver bem, o eixo traseiro é Eaton, eixo dianteiro aqui Ramirez, né? E a direção não dá para entender também, está bem embaçada ali, mas são apenas detalhes técnicos. Interior lá em fórmicas, laterais em fórmica, calefação da Tetansa e o ar-condicionado da Ramirez Tropic Air. São algumas informações adicionais e ali na direita, no canto inferior da tela, temos as especificações de altura e largura, porém, a gente não consegue decifrar, infelizmente, devido à má qualidade da imagem. Aqui nós temos a capa do prospecto que falamos as características anteriormente. Detalhes, o veículo lembra bem os modelos aí Greyhound norte-americanos. Detalhes dos eixos traseiros com rodados duplos, pessoal. Imagina só, hein? E é bom lembrar, né? Início da década de 60 já haviam veículos com 4 eixos rodando aí na América. Ou seja, nosso país um pouquinho atrás, como sempre, né? E acabou fazendo a importação lá dos Estados Unidos dos modelos aí da GM, mas isso é pauta para uma outra história. O desembarque das primeiras unidades do TM4111D chegando aí no México, oficialmente a primeira exportação feita pela Sultana. Agora o modelo mais conhecido, entre aspas, no Brasil, da Expresso Brújula. Para quem não sabe, Brújula é bússola, uma empresa bem tradicional paraguaia. Lamentavelmente, mais tarde essa empresa acabou deixando de existir, mas também já tinha sua unidade adquirida aí no ano de 1968. É o 4016SP. Então ela acabou chegando às unidades desse magnífico exemplar no país aqui vizinho do Paraguai. Mais um país aí das Américas Latinas ou os países de terceiro mundo adquirindo unidades aí do Sultana TM4111D. Dessa vez desembarcando na Colômbia. No ano de 1971, algumas unidades chegaram ao país. Temos já no ano de 1976 mais um SP, que é o Super Panoramic 4016, já uma versão de 3 eixos, operando aí na Brújula em algumas linhas da empresa. Agora temos uma versão, pessoal, que a informação não é muito exata, porém o que se entende ali é que não chegou a ser produzida, apenas aí um protótipo, uma ilustração de época do que seria o Sultana Panoramic, uma versão interurbana, essa sim muito inspirada nos ônibus norte-americanos urbanos de época. Observem ali, o interior eram poucas janelas. Era um ônibus bem diferente aí para a época, mas não se tem informações de que chegou a sair do papel. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu vi um ônibus desse aí, eu
fui impactado pela diferença, né? É um veículo bem, ele chega, não é bem nostálgico a palavra que eu posso usar, mas um veículo avançado, um design muito avançado para a época, muito pitoresco mesmo, né? De linhas bem diferentes. E então isso causa um impacto bem grande. A gente que gosta de ônibus, a gente gostaria de ter até maiores informações sobre esses veículos. Observem a altura da parte traseira e o design lembra bastante aqueles automóveis mais antigos, né? Os Cadillac, inclusive. E eu penso que essas luzes traseiras, lógico, penso não, sabemos que essas luzes traseiras foram inspiradas nos modelos norte-americanos e mais tarde foram inspiradas aí, foram inspiração para os modelos produzidos pela Ciferal e, por que não, lembra um pouquinho até alguns urbanos. Mas vamos lá, olha o detalhe, olha o tamanho, a altura desses ônibus. O último vidro ali era o vidro do sanitário e a sala que ficava ali na parte traseira é inteiriço, não abre. São poucas janelas, ar-condicionado e calefação eram presentes em todos os modelos. Agora temos a felicidade aí do pessoal aí colaborou, ou melhor, publicou e compartilhou no Ônibus Brasil essa foto do interior. Aí realmente é algo, como posso dizer, praticamente uma utopia ver um ônibus com essas qualidades. A gente imaginava que as poltronas fossem até mais largas ou mais confortáveis, mas o que dá para se observar na qualidade dos revestimentos e acabamento que havia muito esmero. E eu creio que ali atrás devia ser onde localizava-se essa pequena sala de estar ou sala de jogos. E aí temos uma versão, se é que dá para usar a expressão recente, já com mecânica Detroit Diesel. E é interessante, pessoal, que eu lembro de eu ter visto num folheto da Scania um modelo do panorâmico, lógico, do buscar jumbos panorâmicos, os primeiros 4 eixos de propriedade da Brújula, com itinerário aí de São Paulo. Se alguém puder nos confirmar se esses veículos que a gente está vendo aí, os Sultana, chegaram a fazer as linhas até a capital paulista, por gentileza, nos confirme. Penso eu que sim, mas, lógico, às vezes a gente erra e eu prefiro contar com a colaboração de vocês no quesito a essa informação. E aí fechamos o vídeo, pessoal, com mais um detalhe de que não é só no Brasil que eles deixam coisas se perderem, né? A gente vê lá nos Estados Unidos, tem diversos vídeos aí de restauração dos primeiros aí, o Cruiser, né? Da Greyhound, Scenic Cruiser, Greyhound restaurados, e vemos uma pérola como essas aí jogada lá no Paraguai, pessoal. E é mais ou menos o esquema brasileiro, né? Vidro aberto, tudo quebrado, não, a história para eles não tem muita relevância. Mas enfim, história contada, lógico, não dá tempo de trazer tudo aqui, mas é somente um resumo do que foi a empresa Trailers de Monterrey, no México, fabricante do magnífico Sultana, isso mesmo, Super Panoramic. Viagem de volta, sempre trazendo a vocês memórias do passado no mundo dos ônibus. Agradeço a todos, obrigado, comentem, compartilhem, curtam se gostaram do conteúdo, se gostaram bastante, inscrevam-se no nosso canal. Forte abraço a todos, fiquem na paz de sempre e até mais!